Existe um momento silencioso, em que um homem simplesmente cansa. Cansa de correr atrás. Cansa de insistir. Cansa de tentar provar o próprio valor para pessoas que nunca realmente olharam para ele. E talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez você esteja cansado de mandar mensagens primeiro. Cansado de demonstrar interesse e receber frieza. Cansado de fazer de tudo por pessoas que agem como se sua presença fosse apenas uma opção. E o pior não é a rejeição. O pior é perceber que, aos poucos, você começou a abandonar a si mesmo tentando não perder os outros. Porque existe uma armadilha silenciosa que destrói milhares de homens todos os dias. A necessidade de aprovação. A necessidade de ser aceito. De ser escolhido. De ser valorizado. De ser suficiente para alguém. E sem perceber, muitos homens passam anos vivendo como prisioneiros emocionais. Eles se moldam. Se humilham em silêncio. Aceitam migalhas emocionais. Aceitam desrespeito. Aceitam ser ignorados. Tudo por medo do abandono. Tudo por medo de ficarem sozinhos. Mas o estoicismo ensina algo brutal. O homem que depende emocionalmente dos outros entrega o controle da própria vida nas mãos deles. E quando isso acontece, sua paz desaparece. Porque quem vive correndo atrás nunca descansa. Nunca sente paz. Nunca se sente suficiente. Sempre existe ansiedade. Sempre existe medo. Sempre existe a sensação de que precisa fazer mais, dar mais, provar mais. Mas existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de aceitar. Quanto mais você corre atrás, menos valor as pessoas enxergam em você. Porque o desespero nunca gera admiração. E isso dói. Dói perceber que, muitas vezes, quanto mais você se entrega, mais invisível você se torna. Enquanto isso, pessoas frias, silenciosas, desapegadas, parecem naturalmente mais valorizadas. E sabe por quê? Porque o ser humano valoriza aquilo que teme perder. É exatamente por isso que tudo muda quando você para de correr atrás. Porque no instante em que você para de implorar atenção, algo poderoso acontece dentro de você. Você começa a recuperar sua dignidade. Você começa a recuperar sua energia. Você começa a perceber que talvez o problema nunca tenha sido falta de valor. Talvez o problema fosse que você estava entregando valor demais para quem nunca mereceu. E escute isso com atenção. O silêncio de um homem em paz assusta mais do que 1000 palavras desesperadas. Porque quando você para de correr atrás, você para de alimentar pessoas que sobreviviam da sua necessidade emocional. E é nesse momento que a dinâmica muda. As pessoas percebem sua ausência. Percebem seu silêncio. Percebem que perderam acesso fácil à sua atenção. E então, pela primeira vez, elas sentem o peso da sua falta. Mas existe algo ainda mais importante do que fazer alguém sentir sua ausência. É o que acontece dentro de você. Porque quando um homem aprende a ficar em paz sozinho, ele se torna impossível de manipular. E poucos homens chegam nesse nível. Poucos homens têm coragem de abandonar a necessidade constante de validação. Poucos homens conseguem olhar no espelho e dizer: eu não vou mais implorar para ser valorizado. Mas quando isso acontece, tudo muda. E se essa mensagem já está despertando algo dentro de você, deixa seu like agora e se inscreva no canal Eco dos Estoicos. Porque aqui, você aprende a recuperar aquilo que o mundo moderno tentou arrancar de você. Sua paz. Seu autocontrole. E o respeito por si mesmo. Agora preste muita atenção. Porque o primeiro erro que destrói emocionalmente um homem começa de forma quase invisível. E a maioria só percebe quando já perdeu completamente a própria identidade. Existe um padrão silencioso que destrói a vida de muitos homens, sem que eles percebam. Tudo começa com uma simples necessidade de agradar. No início parece algo inocente. Você tenta ser gentil. Tenta demonstrar interesse. Tenta estar presente. Tenta fazer a pessoa feliz. Mas lentamente, sem perceber, sua vida começa a girar em torno da aprovação dos outros. Você começa a medir seu valor pela atenção que recebe. E é aí que o problema começa. Porque quando um homem precisa desesperadamente ser aceito, ele deixa de agir com autenticidade. Ele começa a atuar. Atua para ser amado. Atua para não ser abandonado. Atua para evitar rejeição. E aos poucos,
Perde completamente a própria identidade. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez, esse alguém seja você. O homem que responde na mesma hora. Sempre. O homem que cancela seus próprios planos para agradar os outros. O homem que aceita desrespeito para não perder alguém. O homem que engole o orgulho, apenas para manter pessoas por perto. Ele acredita que está demonstrando amor, mas na maioria das vezes, está apenas demonstrando medo. Medo de ficar sozinho. E pessoas percebem isso, mesmo que nunca digam nada. As pessoas sentem quando alguém está emocionalmente dependente delas. Sentem quando alguém precisa desesperadamente de validação. E infelizmente, o mundo raramente respeita quem abandona a si mesmo. Essa é uma das verdades mais dolorosas do estoicismo. Quanto mais você corre atrás de reconhecimento, menos reconhecimento recebe. Porque necessidade excessiva afasta. O desespero afasta. A carência emocional afasta. E isso cria um ciclo cruel. Quanto menos atenção o homem recebe, mais ele tenta agradar. E quanto mais ele tenta agradar, menos valorizado se torna. Até que um dia, ele acorda emocionalmente destruído, vazio, ansioso, exausto, sem entender porque sempre dá tudo de si, e mesmo assim nunca é suficiente. E sabe o que é mais assustador? Muitos homens passam anos vivendo assim. Anos tentando conquistar respeito através da submissão emocional. Anos tentando comprar amor com disponibilidade. Anos implorando silenciosamente por migalhas de atenção. Mas os estoicos entendiam algo que poucas pessoas entendem hoje. Você nunca encontrará paz enquanto sua felicidade depender da reação dos outros. Nunca. Porque o ser humano é instável. As pessoas mudam. Os sentimentos mudam. As prioridades mudam. E se sua paz depende disso, sua vida inteira se transforma em ansiedade. Epicteto dizia que o sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que não depende de nós. E a aprovação dos outros nunca depende de você. Você pode fazer tudo certo. Mesmo assim, algumas pessoas não irão valorizar sua presença. Você pode entregar amor, atenção, lealdade e esforço. Mesmo assim, algumas pessoas continuarão frias. E quando um homem não entende isso, ele entra em guerra contra si mesmo. Começa a pensar: o que eu fiz de errado? O que falta em mim? Por que nunca sou o suficiente? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Talvez você devesse perguntar: por que estou tentando tanto convencer pessoas a enxergarem meu valor? Porque quem realmente reconhece sua presença não precisa ser convencido. E existe uma cena que se repete todos os dias no mundo inteiro. Um homem olhando para o celular, esperando uma mensagem, esperando atenção, esperando validação, esperando algum sinal de que é importante para alguém. Enquanto isso, sua paz desaparece lentamente. Sua mente fica inquieta. Seu humor depende da resposta de outra pessoa. Seu valor depende do comportamento de outra pessoa. E nesse momento, ele já perdeu. Porque no instante em que sua estabilidade emocional fica nas mãos dos outros, você se torna escravo emocional deles. Mas algo muda quando um homem finalmente percebe isso. Ele começa a entender que implorar por atenção nunca trouxe respeito. Começa a entender que estar sempre disponível nunca aumentou seu valor. Começa a entender que pessoas acostumadas com sua disponibilidade passam a tratar sua presença como algo garantido. E aquilo que é garantido, raramente é valorizado. É por isso que alguns homens desaparecem. E de repente tudo muda. Porque pela primeira vez, sua ausência pode ser sentida. E talvez seja exatamente isso que está faltando na sua vida agora. Silêncio, distância, desapego. Porque algumas pessoas só entendem o valor da água quando o poço seca. E se você está ouvindo isso até aqui, comenta agora: eu escolho minha paz. Porque esse é o primeiro passo para parar de correr atrás de quem nunca mereceu sua energia emocional. E no próximo capítulo, você vai entender por que o silêncio de um homem em paz assusta mais do que qualquer discussão. Existe algo extremamente poderoso no silêncio de um homem que finalmente aprendeu a controlar a si mesmo. Porque o silêncio incomoda. O silêncio confunde. O silêncio revela. Quando você para de correr atrás, as pessoas começam a sentir um vazio que antes não existia.
E isso acontece porque sua presença deixou de ser garantida. Durante muito tempo, talvez você tenha sido previsível, sempre disponível, sempre presente, sempre insistindo, sempre tentando manter tudo vivo sozinho. Mas quando um homem desaparece emocionalmente, o cenário muda completamente. Porque agora existe dúvida, existe ausência, existe distância. E a mente humana odeia perder acesso ao que antes parecia garantido. É por isso que muitas pessoas só percebem sua importância depois que você se afasta. Não porque mudaram de repente, mas porque sua ausência criou impacto. Enquanto você estava correndo atrás, elas nunca precisaram sentir sua falta. Você estava sempre ali. E aquilo que está sempre disponível raramente desperta urgência emocional. Mas o silêncio cria uma pergunta poderosa na mente das pessoas. Por que ele mudou? E essa pergunta começa a consumir quem estava acostumado com sua atenção constante. De repente, elas percebem que você não responde mais imediatamente. Percebem que você não insiste mais. Percebem que você não está mais tentando provar seu valor. E isso mexe profundamente com a dinâmica emocional. Porque agora, você recuperou o controle da própria energia. Mas entenda algo importante. O verdadeiro silêncio estoico não é vingança. Não é joguinho emocional. Não é manipulação. O verdadeiro silêncio nasce quando você finalmente entende que sua paz vale mais do que perseguir quem não demonstra reciprocidade. Esse é o ponto que transforma um homem. Porque antes, ele fazia tudo esperando reação. Agora, ele faz tudo por si mesmo. Antes, cada mensagem ignorada destruía seu humor. Agora, ele entende que sua dignidade vale mais do que insistência. Antes, ele implorava por migalhas emocionais. Agora, ele aprende a ir embora em silêncio. E poucas coisas assustam mais do que alguém que consegue se afastar sem fazer escândalo. Sem implorar. Sem se explicar. Sem correr atrás. Porque isso demonstra força emocional. A maioria das pessoas hoje está emocionalmente desesperada. Desesperada por atenção. Por aprovação, por validação instantânea. Mas o homem que aprende a ficar sozinho se torna raro. E pessoas raras naturalmente despertam valor. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está na capacidade de permanecer firme mesmo quando o caos tenta dominar sua mente. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você para de correr atrás. Sua mente desacelera. A ansiedade diminui. Você para de verificar o celular o tempo inteiro. Para de imaginar cenários. Para de viver em função da resposta dos outros. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a sentir paz. Mas existe outra verdade que ninguém fala. Quando você muda, algumas pessoas ficam desconfortáveis. Porque estavam acostumadas com a sua necessidade emocional. Estavam acostumadas com sua disponibilidade infinita. Estavam acostumadas com você sempre correndo atrás. E quando isso acaba, elas sentem a perda do controle emocional que tinham sobre você. É aí que muitas reaparecem. Mandam mensagens inesperadas. Demonstram interesse repentino. Tentam recuperar sua atenção. Mas nesse momento, algo dentro de você já mudou. Você começa a enxergar tudo com mais clareza. Percebe quem realmente valorizava sua presença e quem apenas valorizava a facilidade de ter acesso à sua atenção. E essa percepção liberta. Porque um homem emocionalmente livre não precisa perseguir ninguém. Ele entende seu valor em silêncio. Ele entende que não precisa implorar para ser lembrado. E principalmente, entende que quem realmente se importa demonstra isso naturalmente. Sem jogos. Sem confusão. Sem esforço unilateral. Talvez algumas pessoas nunca tenham percebido sua importância. Porque você nunca foi embora tempo suficiente para que sentissem sua ausência. Mas quando você aprende a se retirar em silêncio, tudo muda. Porque sua energia deixa de ser barata. Sua atenção deixa de ser automática. Sua presença deixa de ser garantida. E nesse momento, você para de ser apenas mais um homem disponível emocionalmente. Você se torna alguém que transmite respeito. E se você está aprendendo algo valioso aqui, deixa seu like agora e se inscreva no canal Eco dos Estoicos. Porque cada vídeo desse canal existe para ajudar homens a recuperarem aquilo que o mundo moderno destruiu dentro deles. Autocontrole, respeito próprio,
e paz mental. Agora preste atenção, porque existe um momento ainda mais poderoso nessa transformação. O momento em que você para de perseguir completamente e começa, sem perceber, a atrair tudo aquilo que antes tentava forçar. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando um homem finalmente para de perseguir aquilo que deveria acontecer naturalmente. No começo, parece estranho, porque durante anos, talvez você tenha vivido acreditando que precisava correr atrás de tudo. Correr atrás de atenção. Correr atrás de amor. Correr atrás de reconhecimento. Correr atrás de pessoas que nunca faziam o mesmo esforço por você. E quando isso se torna hábito, a mente entra em estado permanente de carência. Você vive tentando preencher um vazio externo. Mas o problema é que nenhum ser humano consegue transmitir verdadeira força enquanto está desesperadamente tentando ser escolhido. Porque necessidade excessiva enfraquece sua presença. Agora compare dois homens. O primeiro vive ansioso. Verifica o celular a cada minuto. Muda sua personalidade para agradar. Tem medo constante de perder alguém. Aceita qualquer migalha emocional. O segundo homem é diferente. Ele permanece calmo. Tem controle emocional. Não implora atenção. Não corre atrás de quem demonstra desinteresse. E sabe o que acontece? Naturalmente, o segundo homem transmite mais valor. Porque autocontrole é poder. O homem que domina suas emoções transmite segurança sem precisar dizer uma palavra. E é exatamente aqui que muitos começam a mudar de vida. Porque quando você para de gastar energia perseguindo pessoas, sobra energia para construir a si mesmo. Você começa a treinar, começa a estudar, começa a cuidar da própria mente, começa a desenvolver disciplina. E sem perceber, sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda. Você deixa de carregar aquela energia pesada de necessidade emocional. E o mundo percebe isso. Talvez não imediatamente, mas percebe. Porque pessoas emocionalmente dependentes vivem buscando aprovação, enquanto homens fortes vivem construindo valor interno. E existe algo magnético em alguém que não precisa implorar por atenção. O desapego cria presença. O silêncio cria mistério. O autocontrole cria respeito. É por isso que muitas vezes, justamente quando você para de correr atrás, as pessoas começam a correr atrás de você. Mas aqui existe um detalhe importante. O verdadeiro objetivo nunca foi fazer alguém voltar. O verdadeiro objetivo é recuperar a si mesmo. Porque muitos homens se perderam completamente tentando manter pessoas na própria vida. Abandonaram sonhos. Abandonaram dignidade. Abandonaram paz mental. Tudo por medo de ficarem sozinhos. Mas o estoicismo ensina algo libertador. A solidão nunca será tão perigosa quanto depender emocionalmente de alguém. Porque o homem dependente vive em constante medo. Medo de rejeição. Medo de abandono. Medo de não ser suficiente. E quem vive com medo, nunca vive em paz. Marco Aurélio escreveu que a mente se torna invencível quando encontra satisfação dentro de si mesma. E talvez essa seja a maior transformação que pode acontecer na vida de um homem. O momento em que ele percebe que não precisa mais perseguir validação externa para se sentir completo. Porque agora, ele conhece o próprio valor. Ele não precisa mais implorar amor. Não precisa convencer ninguém a ficar. Não precisa competir pela atenção de quem demonstra indecisão. Ele simplesmente segue em frente. E, ironicamente, é nesse momento que ele se torna mais atraente. Porque pessoas emocionalmente equilibradas são raras. Hoje o mundo está cheio de pessoas impulsivas, carentes e desesperadas por atenção. Mas calma emocional virou algo raro. E tudo aquilo que é raro se torna valioso. Talvez você esteja começando a perceber isso agora. Talvez pela primeira vez você esteja entendendo que quanto mais você perseguia, mais se afastava de si mesmo. E talvez o maior erro nunca tenha sido amar alguém. Talvez o maior erro tenha sido esquecer de si mesmo no processo. Mas agora tudo começa a mudar. Porque quando um homem aprende a controlar sua própria mente, ninguém mais consegue controlá-lo. Ele deixa de ser guiado pela ansiedade. Deixa de viver tentando agradar todo mundo. Deixa de buscar desesperadamente aprovação. E começa finalmente a viver com dignidade. O dia em que você para de correr atrás, é o dia em que você começa a voltar para si mesmo.
E isso muda absolutamente tudo. Se você chegou até aqui, comenta agora. Eu não corro mais atrás. Porque escrever isso é uma forma de assumir um compromisso com sua nova mentalidade. E se esse vídeo está despertando algo dentro de você, deixa seu like e se inscreva no canal Eco dos Estoicos. Porque aqui você aprende a desenvolver uma mente que não pode ser manipulada pelo caos emocional do mundo moderno. Mas ainda existe uma última verdade, a mais importante de todas. Porque no final dessa jornada, você vai perceber que o verdadeiro prêmio nunca foi fazer alguém sentir sua falta. O verdadeiro prêmio era recuperar sua própria paz. No final, você percebe que tudo aquilo que perdeu talvez nunca tenha sido realmente seu. E essa verdade dói. Dói porque durante muito tempo você acreditou que precisava segurar pessoas a qualquer custo. Acreditou que precisava insistir mais, demonstrar mais, se sacrificar mais. Como se amor fosse algo conquistado através de sofrimento emocional. Mas chega um momento em que um homem desperta. E quando esse despertar acontece, ele percebe algo que muda completamente sua forma de enxergar a vida. Nem toda perda é um castigo. Algumas perdas são libertação. Porque existem pessoas que entram na sua vida apenas para consumir sua energia, consumir sua atenção, seu tempo, sua paz mental. E enquanto você está desesperadamente tentando mantê-las por perto, vai se destruindo lentamente por dentro. O mais perigoso é que isso quase nunca acontece de forma barulhenta. A destruição emocional acontece em silêncio. Você começa a pensar demais. Dorme pior. Perde o foco. Fica ansioso o tempo inteiro. Tudo porque sua mente se tornou dependente emocionalmente de algo externo. Mas quando você finalmente para de correr atrás, algo extraordinário acontece. Você volta a respirar em paz. Volta a dormir com tranquilidade. Volta a sentir controle sobre si mesmo. E nesse momento, percebe que a verdadeira liberdade nunca foi sobre fazer alguém ficar. Era sobre não precisar implorar para ninguém ficar. Essa é a diferença entre apego e força emocional. O homem fraco tenta prender. O homem forte aprende a deixar ir. E isso não significa que ele não sente dor. Significa apenas que ele entende uma verdade profunda. Nenhuma pessoa vale o preço da sua paz mental. E quando você realmente entende isso, sua vida muda completamente. Porque agora você começa a enxergar relacionamentos de outra forma. Você para de aceitar migalhas emocionais. Para de justificar desrespeito. Para de insistir onde não existe reciprocidade. E principalmente, para de abandonar a si mesmo para manter pessoas temporárias na sua vida. Talvez algumas dessas pessoas voltem. Isso acontece com frequência. Quando percebem que perderam acesso fácil à sua atenção, muitas tentam voltar. Mandam mensagens. Demonstram interesse. Agem diferente. Mas nesse momento, você já não é mais o mesmo homem. Porque a ausência transformou você também. Agora existe calma dentro da sua mente. Existe clareza. Existe autocontrole. E um homem que aprende a viver em paz sozinho nunca mais aceita qualquer coisa apenas para evitar a solidão. Essa é a verdadeira evolução. Não é fazer alguém correr atrás de você. É deixar de precisar disso para se sentir valioso. Porque o homem realmente forte não mede seu valor pela quantidade de pessoas que o desejam. Ele mede pelo nível de paz que consegue manter dentro de si mesmo. E essa paz vale mais do que qualquer validação momentânea. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E talvez durante muito tempo seus pensamentos tenham sido dominados pela ansiedade, pela carência, pelo medo constante de perder pessoas. Mas agora algo mudou. Agora você entende que quem realmente merece permanecer, permanece sem precisar ser perseguido. E quem vai embora, leva apenas aquilo que nunca estava destinado a ficar. Existe uma liberdade enorme em aceitar isso. Porque finalmente você para de lutar contra tudo. Para de forçar conexões. Para de implorar reciprocidade. E começa simplesmente a seguir em frente. Sem raiva. Sem vingança. Sem desespero. Apenas em paz. E poucas coisas são tão perigosas quanto um homem em paz consigo mesmo. Porque ele não pode mais ser manipulado pela rejeição. Não pode mais ser controlado pela ausência de atenção. Não pode mais ser destruído pela opinião dos outros.
Ele aprendeu a encontrar valor dentro de si mesmo. Talvez perder algumas pessoas tenha sido exatamente o que salvou sua alma. Talvez o silêncio que tanto machucou você tenha sido necessário para despertar sua força. Talvez toda essa dor tenha servido para ensinar uma lição que homens fracos nunca aprendem. Quem corre atrás do mundo perde a própria direção. Mas quem domina a si mesmo, nunca mais precisa implorar por nada. E agora você entende. Quando você para de correr atrás, tudo muda. Porque o mundo começa a perceber seu valor. Mas principalmente, porque você finalmente começa a perceber também. E se esse vídeo falou com você de alguma forma, deixa seu like e se inscreva no canal Eco dos Estoicos. Porque aqui, cada vídeo existe para fortalecer homens que decidiram abandonar a fraqueza emocional e recuperar o controle da própria mente. E antes de sair, existe um próximo passo nessa transformação. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai mostrar os sinais silenciosos de que você está se tornando emocionalmente inabalável. E quando um homem chega nesse nível, ninguém mais consegue controlar sua mente. Clique agora e continue essa jornada. Existe uma fase da vida em que um homem percebe que passou tempo demais tentando ser aceito por pessoas que nunca estiveram verdadeiramente em paz consigo mesmas. E quando essa percepção chega, algo muda para sempre. Porque ele finalmente entende que não nasceu para implorar atenção. Não nasceu para viver ansioso esperando mensagens. Não nasceu para abandonar sua dignidade em troca de migalhas emocionais. Ele nasceu para algo maior. Para dominar a própria mente. Para construir uma vida sólida. Para desenvolver uma presença tão forte que o silêncio dele fala mais alto do que a necessidade da maioria das pessoas. E talvez essa seja a maior lição de todas. O poder nunca esteve em convencer alguém a ficar. O verdadeiro poder sempre esteve na capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando alguém decide ir embora. Porque homens fracos se desesperam quando perdem. Mas homens fortes evoluem. Transformam dor em disciplina, rejeição em amadurecimento, solidão em força mental. E quanto mais você entende isso, mais livre você se torna. Livre da necessidade constante de aprovação. Livre da ansiedade emocional. Livre da prisão invisível de tentar agradar todo mundo. O estoicismo nunca foi sobre se tornar frio. Foi sobre se tornar estável. Foi sobre desenvolver uma mente que não desmorona diante da rejeição. Uma mente que permanece firme mesmo quando o mundo muda ao redor. E hoje, poucas coisas são mais raras do que isso. Porque a maioria vive emocionalmente descontrolada, impulsiva, dependente, ansiosa, carente de validação. Mas quando um homem aprende a ficar em paz consigo mesmo, ele se torna diferente. Ele já não corre atrás desesperadamente. Já não implora reciprocidade. Já não precisa provar valor o tempo inteiro. E, ironicamente, é exatamente aí que as pessoas começam a enxergar o valor que antes ignoravam. Mas agora isso já não importa tanto. Porque o maior prêmio dessa jornada não foi fazer alguém sentir sua falta. Foi recuperar a si mesmo. Foi voltar a dormir em paz. Foi olhar no espelho sem sentir vergonha da própria submissão emocional. Foi aprender que dignidade vale mais do que atenção momentânea. E se você chegou até aqui, significa que alguma parte dentro de você está despertando. Talvez você esteja cansado de correr atrás. Talvez esteja cansado de depender emocionalmente da validação dos outros. Talvez esteja finalmente pronto para recuperar o controle da própria vida. E essa decisão pode mudar absolutamente tudo. Porque no instante em que você aprende a controlar sua mente, ninguém mais consegue controlar você. Então lembre-se disso daqui para frente. O silêncio tem poder. O desapego tem poder. A calma tem poder. E o homem que domina essas três coisas se torna impossível de ser abalado. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like agora e se inscreva no canal Eco dos Estoicos. Porque aqui você encontra conteúdos para fortalecer sua mente, recuperar sua paz e desenvolver a mentalidade que o mundo moderno tenta destruir nos homens. E agora, o próximo vídeo que apareceu na sua tela vai aprofundar ainda mais essa transformação. Clique nele agora. Porque sua evolução mental começa no momento em que você decide nunca mais correr atrás de quem não reconhece seu valor.